Fala, seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário, espero que todos vocês estejam bem. Hoje, segunda-feira, dia 22/5, eu decidi por fazer um day trade na minha banca de alunos para dar aquela impulsionada legal no meu mês, né? Tá aqui a minha planilha no mês de maio, até o momento, gente, hoje é dia 22, eu estou com 1,37%. Ainda vou colocar alguns resultados do método ABR aqui, mas estou dentro da minha meta, mas com um valor baixo. Eu estava fazendo day trade com o bot Sniper desde manhã e coloquei o Hércules para trabalhar. Agora vem a dica de ouro, gente. Não façam o que eu acabei de fazer. Se você abrir mais de uma plataforma no seu navegador, cuidado, porque sua conta pode expirar e você tem que fazer o login novamente. Como assim, Cristiano? Se você vai hoje na própria Derive, ó, tô dentro da DTrader, eu venho aqui, ó, eu vou mudar, vou dar um duplicar aba, tá? Vou duplicar minha aba aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, tô na minha conta real, certo? As duas abas. Se eu mudo para conta virtual, ela vai mudar a minha outra conta também. Ó, tô aqui, conta real, fui para demo. A minha outra conta que estava na conta real também foi para demo. Então tenham cuidado com isso daí, porque eu acabei de perder todo o meu histórico do bot Sniper, que estava lá com mais de 10 dólares já, baseando-se nessa minha banca de 198 dólares, tá? Eu comecei aqui, ó, com 198, estava fazendo meu day trade em cima dela, cheguei a 206. Só por quê? Por que que ele fez essa desconexão? Eu tô aqui, ó, plataforma da Derive, né? Aí eu tava na minha objetiva, fazendo o day trade com o Sniper. Aí eu fiz o quê? Vou escolher um bot grátis na Trader Bots Club e também vou abrir o Digibot, né? A plataforma de autoloss, que eu tava utilizando o Hércules para fazer day trade. Aí eu vim aqui, ó, usar a plataforma de loss virtual. Beleza, no mesmo navegador. Quando eu fiz a conexão aqui, gente, ele me deslogou da minha conta aqui, quer ver, ó? Só para vocês verem, deixa eu ver se já deslogou ou não. Deixa eu dar um atualizar aqui. Quando você entra em outra plataforma, dá o conflito, aí tá vendo, ó? Desconectou da minha corretora. Porque a Derive, gente, tem essa pegada aí de se você utilizar no mesmo navegador, provavelmente você vai, se você abrir mais uma aba e efetuar mais uma conexão em outra plataforma, vai acontecer isso. Aconteceu novamente, tá vendo, ó? Tenho que conectar de novo lá na minha conta porque eu abri no mesmo navegador o Digibot. Se você está conectado nessa plataforma e abre o Digibot e no Firefox, no Chrome, seja qualquer outro navegador, o problema não vai acontecer. Então já tenham isso em mente. Eu vou colocar isso lá na aula do curso, tá? Já para vocês ficarem espertos com isso. Se você muda aqui, ó, não tem problema. Eu tô no Firefox, vou colocar na minha conta demo, ele vai estar certinho aqui, ó. Se eu vou lá no meu Opera, ele vai continuar. Calma aí, deixa eu só mudar aqui também. Deixa eu colocar aqui na conta real. Ele vai ficar aqui na conta real e no Firefox vai continuar na demo. Então cuidado, tá, gente? Usou plataformas diferentes, utiliza também um navegador diferente para não dar conflito no servidor da Derive e você ser desconectado, tá? É básico. Aqui, ó, vamos fazer mais um teste para ficar bem preso na cabeça aí, ó. Conta demo aqui. Abrir mais uma aba. Estou no Firefox agora. Vou mudar para a conta real. Vai mudar as minhas duas abas. Deu um reset. Fui para minha conta real aqui no Firefox. Vou na outra aba. Também estou com conta real. Então cuidado nisso aí, porque eu perdi o histórico todo da minha operação que eu ia mostrar aí para vocês hoje. Mas acontece. Tava com 10,21 já no Sniper e peguei 2,52 no Hércules, quer ver, ó? Cadê gerenciamento de bots aqui? Aí eu peguei 10,21 no Sniper e 2,52 no Hércules. Quando eu fui ver que o Sniper estava sem histórico, aí eu quase que eu não faço o vídeo hoje. Falei, ah, meu, já perdi todo o histórico já.
Aí deixa esses 12,73 aqui dos bots e eu vou fazer só manual agora, né? Lembrando, vamos utilizar todas as ferramentas que a Derive disponibiliza para a gente bater nossas metas aí, tá bom? Então, dica dada, vou colocar isso também, ok? Bloco de notas, ó. Falar do conflito de navegador. Falar do conflito de navegador na conta Derive, porque eu vou colocar isso na minha aula sobre as plataformas de robôs, tá bom? Então vou deixar aqui, depois eu vou salvar direitinho e colocar no meu roteiro de aula, porque é sim importante que você mantenha navegadores diferentes caso você abra mais plataformas. Aí você quer abrir, eu tenho diversas ainda, né? Mas eu tenho a plataforma de robôs premium, a de bots grátis, que é o mesmo servidor, aquela interface da Binary, tem a plataforma objetiva, que é essa daqui, e tem a do Digibot, que é o Autoloss. Então, abriu diversas plataformas no mesmo navegador, vai dar esse conflito aí na Derive, tá bom? Então vamos voltar aqui para DTrader e fazer umas operações aí, né? Vou pegar aqui algumas entradinhas, né? Baseando-se na minha conta de 200 e quanto? 213? Vamos passar lá para o mês de maio, 219. Eu estou com 219 dólares agora. Vamos pegar aqui, eu vou fazer entradinha de 2 dólares, porque já tem um lucro legal, tá, gente? Vou fazer uma entradinha agora, na expiração. Pegar tique, 10 tiques aí, 20 segundos, beleza. Ah, estou superior e inferior, quero sobe e desce. Sobe e desce, beleza, vai. Vamos pegar 10 tiques nessa operação aí, vai. Candle tá batendo lá na minha banda de Bollinger Superior. Minha primeira entrada pode ser um pouco mais, como é que eu falo? Mais imprudente. Beleza, peguei minha primeira win. Vou colocar minha calculadora aqui. Deixa eu pegar que já tá aberto, ó. Aqui 10,21. Tava até fazendo a minha somatória. Tava tudo certinho já. Aqui 10,21 mais 2,52. Aí eu vi que expirou lá o histórico, fiquei pé da vida, aí fechei, quase que eu não ia fazer vídeo. Mas beleza, vai, 1,91 de lucro já. Vamos pegar mais umas entradinhas aí. Posso até continuar nessa mesma volatilidade 25 de um segundo. O mercado está numa alta bem forte, está rompendo minha banda de Bollinger Superior. Não está muito distante do meu MACD. Meu RSI está 68. Dá para eu segurar um pouquinho aqui? Vamos mudar de mercado, vai, vamos mudar de mercado. Vamos dar uma passeada aí. Volatilidade 10 de um segundo, não tem nada para fazer. Volatilidade 10 normal, nada para fazer também. Primeiro eu sempre bato o olho, gente, na banda de Bollinger, tá? Depois que é o que eu vejo que está próximo de uma possível entrada, aí eu começo a considerar MACD, suporte e resistência. O último que eu vejo mesmo é o RSI, tá? Mas RSI também ajuda. Se você junta todos os sinais, fica legal para você fazer uma entrada boa. Aqui está bem volátil, tá, o mercado. Não está interessante fazer uma entrada. Pegar pelo menos mais umas doletas aí, vai. Só para não deixar de fazer vídeo. Já estava fazendo, já estava mó adiantado. De repente fui entrar no Digibot e tomo uma porrada daquela. Como não estou com o Digibot aberto, gente, eu vou abrir a minha plataforma de bot grátis e escolho um robô e faço um day tradezinho, tá? Eu tava colocando Viúva Negra, vai, vamos colocar a Viúva Negra de novo? E fogo, viu? Perdi o histórico lá, cuidado nisso. Várias plataformas no mesmo navegador, alternando conta de real para virtual, pode dar um conflito e vai expirar o seu login. 75 de um segundo não. 75 normal também não. Se não tiver nenhuma entrada legal, eu faço uma entrada mais imprudente aí. Por exemplo, aqui. Eu pego uma horizontal. Aqui, ó. Marco o fundo aqui desse pavio, tá vendo? Ó, aqui mais um fundo e tá coincidindo praticamente com a minha banda de Bollinger. O que eu posso fazer aqui? Eu tô no mercado de 1 minuto. Vou colocar 2 minutinhos aqui, ó, só para forçar uma entrada para cima.
visando que esse mercado, que esse ativo vai fazer a mesma movimentação padrão dessas últimas movimentações, vai subir um pouco mais, vai chegar mais ou menos aqui, ó. Vamos pegar mais uma horizontal, aqui assim, tá vendo, ó? Aonde está minha banda de Bollinger. Fiz uma entradinha assim, mais imprudente, é a minha primeira. Eu tô tranquilo para fazer um martingale depois, tá? Então vamos deixar aí. Não estava achando entrada. Vamos ver se uma entrada mais imprudente eu vou conseguir. Coloquei 2 minutos para dar tempo do mercado subir e chegar na minha banda de Bollinger superior, tá? Se eu faço 1 minutinho só aqui ou expiração da candle, não vai adiantar nada. Tem que dar tempo para o mercado fazer a movimentação que você leu, né? Banda de Bollinger ali, ele veio de uma queda, pode entrar agora numa lateralização. Como minha banda de Bollinger já deu uma espremida, ela veio de uma agitação, certo? Ó, veio de uma agitação aqui, aí eu coloquei 1 minutinho só, hein? Vou colocar mais uma entrada, ó, 2 minutos. Ainda tô achando que ele vai bater lá na banda de Bollinger. Essa entradinha aqui, ó, você vai falando, explicando, às vezes você passa por cima, né? Por isso que é ruim fazer day trade explicando é fogo. Mas tá aqui, mais 1,91, mais 1,91. Agora sim eu entrei com 2 minutos. Focando o mercado para lateralização. Ele bateu aqui os fundos e eu quero que ele bata lá em cima na minha banda de Bollinger, tá? Veio de uma LTB, deu uma certa lateralizada aqui. Estou confiante que vai manter essa lateralização e ele vai chegar até minha banda de Bollinger. É o que está acontecendo nesse momento. Se você não quiser esperar até o final do seu contrato, eu sempre aviso, faça scalp. Tá? Ele bateu 1,31. Eu posso ganhar na minha entrada 1,91, né? Ele já estava com 1,31 aqui. Eu posso pegar e me dar um scalp, não tem problema nenhum, ó. O mercado está com 1,14. Vamos até o final dessa entrada aí. Mas ó, 1,33. Poderia dar um scalp. 49. Garante já seu lucro. Não fique esperando até chegar no final do seu contrato. Essa cadeira aqui vai ser trocada. Estou só esperando chegar. Já comprei lá no Kabum já. Uma nova cadeira gamer. Essa grande vem até aqui assim o encosto dela. PCS nunca mais na minha vida. As duas cadeiras estão... Parou de ficar, ficou ruim rapidinho. Aí, ó, mais alguns segundos. Vamos ver, o mercado tá ali querendo descer. Se eu tomar um loss não tem problema, mas o que eu queria explicar, eu expliquei. Dá para fazer um scalp, tá? Vamos ver, ele pode acabar acima ainda, beleza. Vamos ver, ó, tá descendo, ó, tá vendo, ó? Olha como o scalp é importante. Vamos ver se ele vai se manter acima. Beleza, se manteve acima, mas poderia ter feito um scalp. Ó, 1,91. Venho aqui, mais 1,91. Já são 5,73. Quer continuar forçando aqui? Mais um sobe. Para ele buscar a banda de Bollinger superior. Vamos ver. Eu estou confiante nessa lateralização. Para quem está no trader consistente sabe, altas e quedas, entra a lateralização, aproveita para você trabalhar uma retração em banda de Bollinger, né? Eu estou forçando essa subida aí que o mercado vai chegar aqui em cima, vai bater e eu fico de olho para ver se ele vai romper ou se ele vai começar a cair para eu fazer uma nova entrada. E assim você vai operando. Vamos ver, ó. Isso aqui, gente, é conteúdo de curso mesmo, tá? Que eu tô fazendo aqui day trade, tá vendo? Ó, tá buscando lá. Ó lá, buscou. Praticamente lá em cima da minha banda de Bollinger já. Tá vendo, ó? O que você pode fazer aqui? Ah, não quero esperar. De 1,91 eu tô com 1,32. Venda. Dá um scalp aí, ó. Opa, já mudou demais o valor. Venda de novo. Beleza, peguei 1,31. Não precisei esperar até o final. Soma aqui, ó. Mais 1,31. É assim que se opera, gente. Não é dando play, stop. Não é entrando num contrato qualquer, olhar para... ficar olhando outra coisa, ficar mexendo no celular, ainda mais que o contrato é curto, né? Se você coloca, a stake alone, eu tô fazendo no Instagram, lá com vocês, de 10 minutinhos, aí beleza, você fez uma entrada de 10 minutos, a minha estratégia é aguardar até o final do contrato. Nesse caso não, ele chegou, ó, alcançou lá minha banda de Bollinger,
da forma que eu achei que iria acontecer. Teve aqui uma LTB, o mercado começou a lateralizar, a banda de Bollinger, ela estreitou, né? Você tem aí aquela confiança que pode bater uma lateralização ali para confirmar. É a minha primeira entrada. Eu não preciso de tantos sinais indicadores se coincidindo para fazer uma entrada, entendeu? Posso fazer, se eu perder, eu meto um martingale depois com mais prudência, tá? Mas você viu? Foram 4 entradinhas manuais seguidas pegando win, né? Numa lateralização de mercado depois de uma LTB, né? Vamos ver aqui, eu tô com 7,04. Vamos pegar mais 3 dólares com a Viúva Negra? Vai, vamos pegar aqui, ó. Aqui, 1 dólar. Aqui só 3 dólares que eu quero. Aqui pode colocar 200, que é a minha banca. Só 3 dólares com a Viúva Negra. Para completar mais 10 aí. Ele trabalha com média móvel e RSI, tá? Quando você vem aqui, ó, aba 2, você vê que o estoque é definido para quê? O estoque 30, né? É média móvel simples num período de 30 e outra média móvel simples no período de 70, fora o RSI que está em período 14, né? Mas vamos deixar aí, vamos ver se a Viúva Negra pega mais um lucrinho. Aqui embaixo, ó, os períodos do RSI, se for acima de 65 e for abaixo de 30. Período 14, tá, gente? Não é aquele período 2 que é mais rápido. Aí pegou a primeira entrada, só 3 dólares para fechar 10 e já tá bom. Porque se eu fecho mais 10 dólares aqui, deixa eu até colocar no meu gerenciamento lá. Aqui, Sniper, Hércules e também Viúva Negra. Viúva Negra, beleza? Vamos buscar mais 3 aí. Já pegou 9,1, depois tomou um loss. Vamos aguardar efetuar esse final aí, né? Bater mais uma metinha de 10. E aí o lucro total da minha operação hoje, eu já estava com 12,73, já vai pular para 22 a 23 dólares. Para mim já tá bom. Já foi um bom impulsionamento hoje. Minha média já vai subir bem. Aonde está sem resultado é onde vai entrar o método ABR. Né? Então eu posso ficar tranquilo aqui. Vamos ver. Deixar ela trabalhando. Ela demora só um pouquinho mais porque realmente período 14 no RSI é um pouco mais demorado, né? Para ficar acima ou ficar abaixo. Ele está usando 65,30. Então é uma 30... 65 eu costumo usar pelo menos 70, né? 70 superior e 30 inferior. Tá vendo? Ele tá no RSI 35, 31, 38 já não vai entrar. Ou ele tá abaixo de 30 ou fica acima de 65 para fazer entrada. Vamos puxar para cá. 51. Vamos aguardar aí, bater essa meta aí. Mas você viu, gente? É você, gente. Não adianta pegar e... que não dá certo, que não sei o quê. Você que sempre fala, é manipulado, não sei o que lá. Você sabe fazer exatamente isso aqui que eu fiz agora? Fazer, explicar, você entendeu isso daqui? Então não é só manipulação, gente. Também é falta de conhecimento. Não adianta só criar teorias da conspiração, que não sei o quê, que eu só perco, que não... Esses dias ou foi hoje? Chegou um rapaz para mim e falou, eu ganhei ontem, anteontem eu ganhei 10 dólares no Hércules. Chegou hoje, ele perdeu 30. A corretora manipula. Mas ele não sabe o que o Hércules faz. É um bot que trabalha com matches, né? É dígito matches, ele combina. É como se você estivesse indo no cassino todo dia e querendo ganhar todo dia. É dígitos, é sorte, é azar. Você ficar dependendo de dígitos para querer consistência não tem como, né? É o que eu falei, tem que entender, galera, a estrutura do que você está fazendo para reclamar, para poder conseguir reclamar de alguma coisa. Não adianta, dígitos, combina ainda, você está correndo, o risco é enorme. Cada win sua te dá 880% de retorno. Não tem como ficar reclamando disso. Se você perde é porque também é difícil ganhar, pô.
Ó, ele tá demorando a Viúva Negra, né? Ela demora um pouco mais aí. Eu vou diminuir o período do RSI para ficar mais rápido, tá? Quer ver? É que eu tô no LOS aqui. O que eu vou fazer? Dar um stop. Período 14, período 2. É um período rápido. Você vai ver como vai entrar mais rápido agora. Tá vendo? Já tá no 16 ali já, tá vendo? Porque eu diminui o período. Agora o RSI, cada tique que dá de mudança ali, ele já vai mudar, já vai oscilar mais rapidamente. Você sabe mudar isso? Sabe fazer esse tipo de configuração? Não. Ah, perdi, é porque a plataforma manipula. Mas não é, você não está sabendo mudar coisa básica. Tem que aprender isso aqui, gente. Robô, estratégia manual, não é para ficar só seguindo recomendação, ficar só seguindo coisa à cega. É você também aprender o que está acontecendo, gente. Tem que saber. Tá vendo? Já está no RSI 4. Eu baixei para 2 para pegar rápido mesmo. Quando você coloca um RSI no seu bot, o padrão do próprio robô já é período 2 mesmo, tá? É bem rapidão. Como é operação rápida também de 5 ticks, aí eu tô deixando o período 4, período 2 mesmo. Vamos ver. Aí, beleza. Mais 2 wins aí, já bato a meta. Só 3 dólares que eu quero aqui. Tenho aí uma sequência boa, caso ela comece a tomar loss. Aí, mais uma entrada. Vamos ver. Só mais 2 wins aí, vai. Bora. Vamos ver. Bora. Loss. Pegar. Para recuperar. Agora que tá pegando a entradinha mais rápida, tô mais tranquilo aí. Pegou ali. Beleza, só mais uma win, gente. Aí já bate a meta. E vamos ver. Entrou com dólar agora. Bate logo a meta para parar. Beleza, 13,55. Ou seja, 3,55 com a Viúva Negra. Eu venho aqui, ó. 12. Opa, era quanto que estava ali? Oh, depois eu vejo lá. Ah, que droga, hein? Ah, foi 4. Depois eu vejo, vai. 12,73 mais 3,55? 13,55 mais 13,55. 16,28. Aí eu coloco aqui 16,28. Só de bots. Venho aqui, maio. 16,28. Aí eu somo o que eu ganhei de manual. Manual eu peguei 4 entradinhas, né? Aqui foram 3 de 1,91. Venho aqui, ó. 3 vezes 1,91, certo? Mais 1,31. 7,04. Aí eu venho aqui, pego esse 7,04, somo no 16,28, um lucro de 23,32. 23,32. Olha que beleza. 11,28% hoje. Se eu pego aqui a minha média, já subiu para 1,61% e ainda vai entrar método ABR nesses dias aqui, que eu vou fazer o fechamento ainda hoje, tá? Então tá aqui, poucos dias fazendo day trade no mês de maio, mas quando feito um day trade legal, dá aquela impulsionada. Eu vou, outro recado, gente, a plataforma objetiva, ela já tá com todos os bots aí que precisam de loss virtual, já tem. Os bots premium também já tem loss virtual, os de tendência aqui. Eu vou partir para a criação dos robôs da plataforma que vai ser só loss virtual. Lembrando, são 80 robôs, né? São todos esses robôs aqui que eu vou colocar, mais os premium, né? E eu vou tirar a limitação de loss virtual. Então eu tenho que revisar lá, passar um por um, colocar, tirar a limitação desses aqui
que eu já coloquei e colocar mais 50 ainda, mexendo na configuração de cada um. Vou fazendo isso aqui aos poucos para ver aí até o final de junho já tá tudo certinho, tá bom? Então, mas é isso aí, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixem aí nos comentários, pode perguntar, entre em contato via Instagram também, o Trader Binário. Caso você queira começar de uma forma mais séria, mais correta, entra aí no Trader Consistente, o link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. E é isso aí, gente. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Até mais. Tchau.